minhas irmãs, shalom, povo de Deus, vem pra mesa, porque tem banquete na nossa terceira semana em Atos, os nossos corações aquecidos de tudo que Deus tem feito no nosso meio durante todos esses dias, durante todas essas ministrações, e hoje não vai ser diferente. Então eu já te convido a chegar, compartilhar essa live, seja a boca de Deus nessa terra. Compartilha, chama as irmãs, chama a família, coloca lá nos seus grupos do WhatsApp, deixa Deus te abençoar, e seja bênção na vida de alguém, amém? Porque uma coisa que eu tenho certeza, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Há uma palavra revelada do céu para as nossas vidas nesse dia, amém? Enquanto as irmãs estão chegando, eu te convido a adorar comigo. Você pode adorar? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Amém, amém. Somente a ti o poder e a glória e o domínio. Amém, 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 amém. Te entronizamos neste dia, Senhor. Queremos preparar todo esse ambiente para que o Senhor possa se assentar conosco. Se assente nessa mesa conosco, Senhor. É um lugar cativo para ti. Oh, Senhor, aleluia. Só tu és santo, só tu, Senhor, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há outro, Senhor. Não há outro, não há outro. Eu te convido, adore ao Senhor nesse tempo. Adore ao Senhor nesse tempo. Chame a presença dEle. Para onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua condição. Chame. Chame a ascensão do Mestre. Dê a Ele toda a honra, toda a glória. Oh, Senhor, é para Ti que nós estamos aqui. Não há, Senhor, objetivo maior. Não há, Senhor, objetivo maior de te conhecer e a cada dia aprender a te conhecer, dia após dia. É nessa presença que queremos estar todos os dias das nossas vidas. Que você também possa sentir a presença do Senhor onde você estiver nesse momento. Você que vai assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois, que pode ser alcançada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Vem chegando, vem compartilhando essa live. Daiane, shalom, Daiane. Nossa guardiã, Léo. Irmã Vânia, shalom. Nossa pastora já está por aqui. Nossa querida, preciosa Lilian. Simone Van, é irmã da pastora, seja bem-vinda. Lorena, essa discipuladora Jaque. Oh, aleluia, Senhor, muito obrigada pela tua presença no nosso meio. Essa preciosa Tamiri já está por aqui.
Oh, aleluia, Senhor. Santo, santo. Oh, mais um pouquinho. Sei que a gente tem um horário, mas adore comigo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Não negues o teu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar aí. Vou chamar a nossa pastora Shirley. Eugênia, Shalom, seja bem-vinda. Deixa queimar aí. E vai compartilhando esse fogo sobre a vida de cada um que tá por aí, ao seu redor. Eita glória. Shalom. Aleluia. Shalom. Shalom, minha pastora. Que coisa boa. Tava aqui me derramando aí, por mim ficaria aqui adorando, gente. Que presença linda. Aleluia. Ai, hoje eu não lhe vejo. Vou abrir o meu velhinho aqui para poder lhe ver. Olha que eu limpei o cachê, mas hoje não abre. Não. Mas glória a Deus. Ah, Seja mas que presença, meu Deus. Que amém. presença. Gratidão, minha amada, mais uma vez. Aleluia. Prazer nosso ter a senhora aqui conosco à mesa. Tem sido boca de Deus nas nossas vidas, né? E testificar como Deus lhe usa, né? Como profetiza do Senhor. Uma palavra de vitória foi liberada semana passada, né? E o Senhor trouxe resposta em menos de uma semana. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, minha pastora. Fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Algo que eu costumo dizer, Thalita, é que toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, mas a vitória o Senhor concede a nós, né? Então, eu celebro a sua vitória. Sabe que quando eu vi a sua mensagem, eu celebrei, falei, uau, Deus, obrigada, porque eu sei que não tem a ver conosco, né? Mas sim com o coração disponível daquilo que você tem se proposto a estar. Eu creio que isso é só o início de um novo tempo, de uma nova estação. Sabe, preciosa, guarde isso no seu coração. E um dia você vai poder ó, testemunhar na totalidade, porque esse é o nosso Deus, né? E meninas, graça e paz, minhas preciosas. Temos aí as preciosas dos Transformadas, temos as fazedoras de história. Ai, que coisa boa poder estarmos aqui. E eu estava aqui pensando, falei, gente, semana que vem já é o último encontro, passou rápido, né? Não é, mas dá saudade. Tem que marcar já um. Gente, já estamos quase terminando. Uau, gente! Ai, é como se foi domingo, né? Domingo eu fui numa cidade de quase 2 horas daqui da minha casa, e ali, estando na mesa, em comunhão, né? Porque isso é pastoreio. E a hora quando fomos ver, né? Falei, gente, já tá quase 7, a gente tem que ir, porque até chegar em casa, pegar trem. E aí a gente estava falando sobre isso, que quando as coisas fluem, a gente nem sente, né? Porque tem às vezes ambiente, eu não sei vocês, que às vezes a gente vai, que você fica se olhando no relógio, você fica pensando, meu Deus, a hora não vai, né? Parece que não flui. Porque existe o poder da ambiência, né, menina? Eu sei que não tem nada a ver com Atos, mas também tem a ver, porque vai falar ali dos discípulos, mas eu tô me lembrando aqui agora, né? Existe o poder da ambiência. Né, o local aonde você está, o ambiente, ele nos influencia. E é tão bom a gente estar em ambientes que fazem a diferença, e é tão bom estarmos aqui. É isso aí, Geisa linda, 1 minuto parece uma hora. Pois é, sábado eu estava lá na gente com aquelas fazedoras de história, empreendedoras do reino, e a hora também voou ali. Então é sobre isso. Mas, preciosas, Thalita estava aqui, né, adorando. Eu não sei você, né? Eu tenho esse hábito, né?
vou me banhar, tá lá, tava lá adorando, tava louvando escape. Tava hoje à tarde ali na academia, um fone e tal, tanto é que eu até postei um louvor lá no grupo, porque é a hora que eu vou, e aí o Senhor me faz lembrar das meninas, a gente envia ali, porque o louvor, né, meu Deus, ele traz mesmo cura. Às vezes a gente está meio tristinho, o louvor vem, nos anima, porque Deus, ele habita no meio dos louvores, né? Melhor do que eu, a Thalita, que também é uma levita, sabe muito bem também, e principalmente vindo de instrumentos proféticos, porque sabemos que existem frequências, né? Então, por isso a gente toma muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Então, tenha como um hábito ouvir louvores, né, que vão aí trazer cura para a sua vida. Dentro disso, minhas amadas, bora, né, para aquilo que nos foi proposto. Estamos aí em Atos, glória a Deus. Hoje nós já vamos ali para os capítulos 14, tentar chegar até o 20. Bora ver se a gente vai. Mas dentro disso, só mesmo fazendo aqui um resumo, né, uma sinopse muito rápida do livro, né, de Atos, que é uma obra fundamental, né, Preciosas, do Novo Testamento. Lembrando que essa maravilha que nós temos, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus. Se você não tem o hábito de ler, busque meditar, busque. Eu sei que tem muitos devocionais aí, tem uns até batendo recordes, é tudo lindo. Tem lá os devocionais do Transformada, tem os devocionais do Entre Elas, mas nada substitui o seu tempo a sós com Deus, o seu investimento. Esses devocionais, né, esses grupos que nos edificam, que eu também sou muito edificada, faz parte, né, para nos ajudar a caminhada, mas a nossa intimidade é algo prioritário, né? Então, priorize aquilo que tem que ser priorizado. Por mais que a gente libera ali todos os dias pela manhã, eu sou uma pessoa que eu levanto bem cedo, porque eu gosto de estar aqui, né? Estamos aí mais um ano consecutivo lendo a Bíblia anual, né? Mas mesmo você que não consiga fazer aquele acompanhamento da leitura bíblica, tem um hábito de pelo menos ler um capítulo por dia. Ai, pastora, o que eu faço? Começa por onde? Se você não está conosco, a gente já está terminando números, né? Começa lá em João, pega lá os salmos, são 150 salmos, você vai ter 150 salmos aí pela frente para você ler, porque esses 66 livros aqui é a boca de Deus. Olha que eu tenho um hábito, né? E isso é algo que o Senhor me deu, de eu ler a Bíblia todos os anos. Então, eu já perdi as contas todos os anos. E mesmo assim, cada ano, aqueles textos que eu já li, eu leio sempre na mesma Bíblia, eu tentei pegar uma Bíblia nova, mas não fluiu, então eu voltei para a minha antiga. Tem coisas que ano passado Deus falou, e aí agora esse ano outras coisas foram pontuais para esse tempo. Então a Bíblia ela se renova. Então, ó, esse livro aqui é para fazer a diferença, esses 66 livros. Lembrando que no 39 no velho, né, e 27 no novo. Dentro disso, minhas amadas, o livro de Atos faz parte aqui, né, do Novo Testamento, que é um livro ali atribuído para o doutor Lucas, né, que também foi um discípulo, e mesmo sendo com essa narrativa, nós vemos aqui que houve uma proclamação do cristianismo. Então, a igreja primitiva, porque até então até existia ali, né, os templos, mas assim, o cristianismo, podemos dizer, né, houve ali algo, né, do renascer, né, de viver um cristianismo. Por quê? Porque Jesus já tinha vindo, e aí, tanto é que no início de Atos a gente vai ver que depois ele sobe, mas ele não nos deixa órfãos, ele deixa o Espírito Santo, ao ponto que um dos versículos principais, que são versículos chaves do livro de Atos, que é o verso 8 de Atos 1, né? Então vocês vão receber o poder, o dunamis, né? E esse dunamis está disponível para nós, né? Disponível para nós. Estava aqui fazendo a minha. Ai, que bem. Seja bem-vinda, Daiane. Sejam todas bem-vindas. Aproveitem, meninas, manda para pelo menos 3 amigas. Bora fazer história juntos, né? E aí fala que a gente vai ser testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse versículo resume a missão dos apóstolos e a extensão geográfica da evangelização.
E dentro disso, meninas, eu quero dizer para o coração de vocês que existe um contexto social. Nós temos que ler as escrituras, né, pensando naquela época. Por isso que a gente tem que gostar um pouco até de história. Porque o cenário, qual era o cenário do livro de Atos? Qual era a realidade? Qual era o contexto, até mesmo histórico e político daquela época? O mundo era romano, né? Nós sabemos. E aí era o primeiro século, um período ali marcado pelo quê? Pelas profundas transformações sociais, políticas e religiosas. Nós estamos falando de um tempo que era o governo romano, o Império Romano, né? Aí faz nos lembrar um pouco lá da época de escola, né? Quem não pulou as matérias de história, a gente vê o quanto vale a pena hoje. E ali o Pax, né, romano, ele quê? Era o que dava estabilidade, fazia ali uma facilidade para o povo, mas o povo vivia debaixo de uma opressão. E aonde surge, né, os cristãos primitivos e enfrentam o quê? As primeiras perseguições. Tanto das autoridades judaicas, né, que ainda não acreditavam no Messias, quanto as romanas. Então, em Jerusalém, Antioquia, que a gente já falou semana passada, que é onde foi a primeira vez os crentes, né, os cristãos foram chamados de cristão. Em Éfeso, aqui aparece Corinto, Roma, são algumas das cidades chaves, principalmente entre esses capítulos 14 e 20, vai falar dessas viagens missionárias. Então, aqui estão as primeiras viagens, as segundas viagens missionárias do apóstolo Paulo, refletindo aqui a essa expansão geográfica do propósito. E hoje eu quero ser muito objetiva, sabe, Thalita? Veio muito isso no meu coração. Esses, tanto do capítulo 14 quanto até o 20, vai narrar ali toda uma história, né? Um fato de viagens que o apóstolo Paulo fez ali. São viagens missionárias. Por isso ele é chamado também apóstolo, porque o apóstolo é aquele que vai levar, que vai fazer o fundamento das igrejas. Hoje se tem muitas coisas de apóstolos aí, fugindo um pouco do que é de fato o apóstolo. O apóstolo é aquele que vai levar a fundamentação para as igrejas, tipo um missionário. E hoje os apóstolos às vezes nem querem ser muito missionários, querem ser outros títulos aí. Mas enfim, você vai ver que o apóstolo Paulo era chamado apóstolo por conta disso. Ele trazia, né, para as igrejas, tanto é que nas cartas deles também. E o que eu quero hoje para o teu coração, você que está aqui? Eu quero te trazer algo que o livro de Atos, pelas entrelinhas, vai trazer, a partir principalmente daqui, dessas viagens missionárias, e ali começam as perseguições, começam as acusações, você vai ver que existe um contexto onde eles são presos, enfim, é a convicção do chamado. Se esses homens aqui de Deus não tivessem convicções do chamado, eu acho que eles não estariam aqui no livro de Atos. Talvez o livro de Atos nem iria passar para ser aqui um livro canonizado, um livro profético. E aí a minha pergunta para você, você tem convicção da missão que Deus te deu? Convicção daquilo que Deus te chamou para fazer? Porque o livro de Atos, lembra, no primeiro encontro eu já falei, continua sendo escrito por mim e por você. Atos 29 somos nós. Aleluia. E aí, no capítulo 14, ali já começa essa viagem que vai para Icônio, né? E ali Paulo tá com Barnabé, olha, é um encorajador. Icônio, né, é uma das cidades onde teve ali as missões as missões evangelísticas, que hoje, né, fica ali perto da Turquia, mas fazia parte da Ásia. E ali ele começa a falar do evangelho. E você vê que eles vão de cidade em cidade ali, né? A cidade de Listra e Derbe, que também ficava a cerca de 30, 50 quilômetros próximas também, umas das outras. E ali nessa cidade, no versículo 8 de Atos 14, aparece ali um aleijado de nascimento.
Ao ponto que aí eu quero chamar sua atenção para algo que até nos dias de hoje tem acontecido, a idolatria a homens e mulheres que têm feito a diferença, porque aqui eles veem um milagre e eles começam a idolatrar Paulo, ao ponto que no versículo 14, Paulo vendo ali a situação, Paulo e Barnabé, eles rasgam até as roupas, porque eles chamam eles até de deuses, dá o nome de sacerdote de Zeus, para vocês verem o quanto a cultura romana, todo aquele império romano estava ali enraizado, né? Por conta dessa cultura grega, romana, fazia parte dos deuses, né? E você vê que hoje não tem sido diferente, né? O neopentecostal tem feito aí alguns estragos. Paulo e Barnabé sabiam que eles tinham feito aquele milagre, que era o Dunamis que tinha atuado. Lembra do Dunamis? E é o Dunamis que faz toda a diferença. E com isso eles saem dali muito triste. Triste por quê? Porque Deus fez algo e o nome de Jesus não foi glorificado. E dali eles partem, eles não continuam naquela cidade. E lá no versículo 22, eles continuam fortalecendo e encorajando. Ei, Deus chamou eu e você para sermos encorajadores uns dos outros. E aqui começa a aparecer os primeiros pastores, né? Eles designam presbítero, presbítero quer dizer pastor, né? Passando ali por algumas cidades e fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Nós agora estamos em Atos 14, preciosa. Mas nós estamos desenrolando. Por quê? Porque vocês têm que estar lendo. A Thalita tem colocado lá no grupo, vocês viram lá o Marte do Espelho do Marte, se não viu, assista, que também vai falar dos discípulos, né? E bora lá para o capítulo 15. O capítulo 15 também vai trazer algo que não é diferente dos dias de hoje. Se você liga aí nos comentários gospels, você vai ver aí as igrejas querendo não perder o poder. Né? Eu quero aqui medir minhas palavras para que não haja nenhuma ferida, mas põe a mão nas minhas palavras, mas não é diferente. Eles estavam diante de um concílio de Jerusalém, né? E ali estavam reinando quem ia reinar e tal, e começa uma grande discussão ali com Paulo e Barnabé, aquelas situações todas, do que não é. Seja muito bem-vinda, viu, Preciosa? A primeira de muitas vezes. Que bom ter você aqui. Nós estamos falando sobre o livro de Atos, tá, minha linda? Mas temos as lives salvas, depois vocês quiserem assistir, tá bom? É uma horinha rapidinho, vocês assistem, fazem anotações e bora fazer história para o reino de Deus. E aí, minhas lindas, o que acontece nesse concílio? Depois de muita discussão, no versículo 6, tá? De Atos 15. Pedro levanta, dirige e começa a dizer ali, ó, que Deus conhece o coração, começa a falar. Olha aqui, aparece Pedro. Interessante, né, amados? Pedro tá aí, ó, ainda. E eles começam a querer trazer um jugo. E o interessante é que no versículo 16 diz: depois disso voltarei e reconstruirei. Eles começam a falar daquilo que Deus tinha trago como revelação. Por quê, amados? Porque eles estavam em dúvidas. Obrigada, Thalita, de colocar aí, filha. Eles estavam em dúvidas, então gera aqueles conflitos. Geram aqueles conflitos. E esses conflitos, eu não sei se você já parou para pensar, que só nos afastam mais de Deus. Eu sei que a minha preciosa também atende pessoas, né? E a gente que cuida de pessoas, tanto em aconselhamento pastoral, seja num consultório terapêutico, quando as pessoas estão com traumas religiosos. É verdade. Porque faziam parte, ou porque aqueles que não querem perder o poder do templo, da hierarquia, independente das funções que nós temos, o que traz em nós é a convicção de um chamado que é por ele e para ele. Quantas pessoas hoje têm aí funções, mas não estão mais vivendo segundo o coração de Deus? Temos que vigiar, né, minhas amadas? Temos que vigiar. E lá vamos já pro... Aí continuam esses concílios, essas cartas, tá, preciosas? Que vão falar ali algumas coisas, mas que ao mesmo tempo querem ir contra Paulo e Barnabé.
a partir do versículo 36 de Atos 15, eu não posso deixar de falar isso, que muitas das vezes até nos questionam, né? Ah, houve uma briga entre Paulo e Barnabé. Houve um desentendimento. E desentendimento é para pessoas maduras. Nem sempre, às vezes o que eu vou falar com a Thalita vai concordar, e às vezes nem sei o que ela fala, pode ser que eu concorde, mas isso não quer dizer que eu não amo a Thalita. Houve um desentendimento. E é tão profético isso que quando há um desentendimento com pessoas maduras, as coisas fluem. Como que eu sei que fluiu? Olha o versículo 40. Mas Paulo então escolheu Silas, né? Já que Barnabé não quis ir mais, está tudo bem. E encomendados pelos irmãos a graça do Senhor, versículo 41. Passou então pela Síria, pela Sicília, fortalecendo as igrejas. O que eu vejo aqui? Permanece o propósito. Se tivesse tido alguma situação onde não tivesse a vontade de Deus prevalecendo, o reino de Deus teria sido aqui já cortado, já teria cerrado o propósito. Mas a igreja continua crescendo. Barnabé continuou fazendo algo, ao ponto que lá nas cartas paulinas você vai ver eles falando novamente. Então, amados, lembre-se, desentendimento é para pessoas maduras. Se você não tem condições emocionais, espirituais e fisiológicas com desentendimento, bora ter. Porque isso faz parte da caminhada. Meu Deus. E eu creio que era por um propósito maior que Paulo levasse agora Silas. Porque Paulo e Silas vão ter uma experiência. Aonde que eles vão ter uma experiência? Paulo e Silas na prisão, lembra? Mas antes de tudo isso acontecer, aqui no capítulo 16 aparece o nosso irmão Timóteo. Olha que interessante. Timóteo já surge aqui. Sabe aquele Timóteo que a gente vê lá Paulo mandando uma carta? Que ele fala que tem como filho? Tá aqui Timóteo. Timóteo aparece dentro desse contexto, no versículo 5. As igrejas continuavam sendo fortalecidas na fé. Olha só qual era o propósito de um apóstolo. A função de um apóstolo, fortalecer os irmãos na fé. Servir. Não é estar nos patamares dos patamares e nem tem cheiro de gente, nem tem cheiro de ovelha. Vocês estão vendo aqui? E no versículo 6, eu até grifei aqui, marquei alguns pontos, por isso que eu estou indo, porque eu fui marcando quando eu fui lendo. Do versículo 6 ao versículo 10, Thalita, isso aqui também é algo muito, muito precioso que nós temos que ter discernimento, porque poucas pessoas têm esse discernimento. É não se mover pelas propostas, mas se mover por aquilo que Deus direciona. Por que eu estou falando isso? Porque chega uma hora que às vezes as pessoas, não, fulano prega muito, fulano canta muito, fulano faz aquilo, tudo, e parece que tem uma hora que parece que sobe para a cabeça, porque às vezes não tem uma maturidade, enfim, e mesmo que às vezes Deus nem quer, mas está lá fulano, está ciclano. E aqui você vai ver no versículo 6 que os irmãos, né, que Paulo teve essa visão, e Paulo e seus companheiros viajaram de uma região, tendo sido o quê? Eles foram o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra onde? Nessa província da Ásia. Ou seja, tem coisas que Deus vai falar, eu não quero. Porque poderia falar assim, mas Deus não quer. Não, vamos lá pregar. Há tempo e há fora de tempo. Sim, há tempo e há fora de tempo quando Deus te manda. Então não faça coisa que Deus não te mandou fazer só porque você quer agradar ou porque você fala, não, eu já sei o que eu vou fazer. Paulo podia falar assim, eu vou. Já curei lá, já fiz isso, já fiz aquilo. E mais uma vez eles vão para uma fronteira, no versículo 7, mais uma vez eles são impedidos. Deus sabe por quê. Não me pergunte por que Deus fez isso. Porque nem tudo Deus responde por quê. Mas que Deus fez. E aí eu vou falar da minha história. Já teve convites que veio até mim e que Deus falou, não vai. E doeu. Né? Ainda mais eu sanguínea, gosto de relacionamento, não quer desagradar, aquela coisa toda. Né? Gosto de pessoas, gosto de falar. Mas seguro é obedecer. Quem
vive um pouco comigo, sabe? Eu vivo falando, gente, eu não me movo por proposta. Às vezes chega proposta, né? Agora a moda aí, eu tô até tendo que aprender. Acho que vou pegar as aulas com a Thalita, que a Thalita é inteligente nisso. Umas parcerias, querem fazer parceria, entendeu? Que eu não sei como é, não. Tá ali, depois você me dá as aulas lá, você me manda os áudios, sabe? Eu sou meio ligada nessas coisas. E aí eu falei, Jesus, aí alguns Deus falou, não. Eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer. Vocês estão entendendo, menina? Tem coisas que vai ser impedido mesmo. Não faça igual o Balaão, que a mula vai ter que apanhar 3 vezes, ainda bate na mula, aí na terceira acaba que a mula tem que falar, não, não faça isso não, lembra a mula de Balaão? Então, se o Senhor falou, ó, amém, ó, não vou. Ah, mas eu queria ir lá orar pela irmãzinha. Mas, às vezes não é o momento ainda. Você manda uma mensagem, minha amada, Deus é contigo, estou orando por você, mas não precisa ir, porque Deus não manda. Pode ser que depois Deus mande. Então entenda, se mover naquilo que Deus quer. Porque senão você pode prejudicar o seu propósito. E a partir do versículo 11 até o 15 de Atos 16, bora correr, vai aparecer essa fazedora de história que nós amamos, Lídia. Lídia foi a primeira cristã na Europa. Então, se a Europa, onde nós estamos, foi alcançado, meninas que estão comigo aqui na Europa, ó, foi Lídia. Uma empreendedora de sucesso, uma vendedora de púrpura, mas que fez ali algo lindo. Por quê? Porque Paulo chega ali na cidade dela e tinha ali, na beira do rio, tinha ali, eles estavam procurando, esperavam encontrar lugar de oração. E conversa vem, conversa vai. Lídia aparece, uma mulher temente a Deus. E ela abre o coração. Amadas, olha como Deus... Ê, Daiane, olha aí, Daiane. Então você vem aqui que eu vou aí, ó. Bora junto aí, tá na Suíça. Eu tive ano passado aí numa conferência terapêutica. É... Então, abra o seu coração. Assim como Lídia, na cidade de Filipe. E o interessante é que depois Lídia vai fazer da casa dela um lar profético. Ela abre uma célula, as pessoas começam a ser alcançadas. Começam a ter fome e sede de Deus. Ao ponto que ela até é batizada. Ela convida eles para estar para a casa dela. Olha que coisa linda. Aí já no versículo 16 aparece Paulo e Silas na prisão. E por que Paulo e Silas foi parar na prisão, hein, meninas? Não foi porque eles assassinaram, fizeram, roubaram, nada não. Porque eles estavam caminhando e uma escrava com espírito mau, que era uma ali, né? A Bíblia fala que ela ganhava dinheiro com as adivinhações para o seu senhor. E chegou chegando, Rosilene. É isso aí, filha. Que bom. E aí, minhas amadas, essa mulher, né, acaba sendo ali alcançada. Aí no versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, o que eles fizeram? Pegaram. Eu estou em Rotterdam, na Holanda, Daiane. Está me perguntando onde eu estou, porque eu respondi, senão depois eu esqueço. Paulo e Silas foram pegos, porque eles estavam levando o evangelho. E eles levaram até os magistrados, sabe? Os que conheciam a Torá de frente para trás. Sabe? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes levaram. E falando, ó, estão trazendo, estão propagando coisas erradas. Rasgaram as suas roupas, açoitaram. Meu Deus. E lá foram eles presos. Mas a Bíblia diz, né, que aí aquilo até uma pregação, não preciso nem parar muito aqui, porque você já ouviu o de repente, mais uma vez. Lembra do de repente lá de Atos 2? Agora que veio outro de repente de novo. Sabe aquele de repente de Deus, amado? Foi aqui. Eles estavam louvando e orando. Sabe, Thalita, você é adoradora. Né? Você é uma mulher de adoração. Eu louvo também, mas eu digo assim, né? Assim você é a levita, aquela que leva a arca. A Bíblia diz que eles estavam orando e cantando hinos. Olha aqui, eles não estavam cantando outra coisa, hinos. Eu fico imaginando o que os homens que tinham acabado de levar uma surra, tinham acabado de apanhar, rasgar a roupa, o que será que eles estavam cantando? Porque, por menos eu e você já não queremos nem mais ler a Bíblia. Por menos que a gente não é nem apanhado, a gente já não quer nem seguir Jesus.
Não quer nem louvar. Você está vendo que no meio das prisões da vida, o que eu e você temos que fazer é continuar orando, perseverando na oração, como diz Romanos 12, e louvando. Como diz lá Filipenses 4:8, em tudo que é louvável, tudo que é de boa fé, isso para a gente tem que pensar. É nesses momentos que nós temos que abastecer a nossa fé. Porque enquanto ele estava orando, enquanto ele estava louvando, chegava como incenso suave, porque lá em Apocalipse diz que diante do Senhor tem um memorial. O Senhor falou assim, vai lá, anjos, bora. E aí veio de repente o terremoto de Deus veio e foi ali, ó, rompendo os alicerces daquela. Meu Deus, eu fico imaginando aquelas correntes. Ao ponto que o homem lá que estava lá, o carcereiro, até ficou assustado e prostrou-se. E olha que lindo, quem se move pelo propósito não perde a oportunidade, mesmo sendo açoitado. Olha aqui, levaram a sua, foram presos, mas era necessário passar por esse cárcere privado. Por quê? Porque houve salvação. O versículo 31 diz que eles responderam, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele creu, ao ponto que aquela família foi alcançada. Você está vendo como que Deus não desperdiça a nossa dor? Eu não sei qual é a prisão que você está. Esse de repente de Deus vai chegar, Daiane. Eu creio, em nome de Jesus. Esteja atento aos sinais. Porque vem quando menos a gente espera, mas é necessário não quebrar princípios. Quais os princípios? Oração e louvor. O problema é que às vezes a gente não quer orar, a gente não quer adorar, a gente não quer pagar o preço. Mas de repente chega. E quando chegar, vai ser por um propósito maior. E o seu testemunho será para a glória de Deus. E muitas vidas vão querer servir esse Deus a qual nós servimos. Eita glória, hein? Aleluia. Eita glória. Aí a gente já vai para o capítulo 17. Que eles chegam em Tessalônica. Tessalônica, lembra do primeira carta de Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses? É a mesma Tessalônica. Paulo primeiro faz essa viagem missionária, faz a diferença, depois que ele fica preso, o que acontece? Ele começa a escrever carta, porque esse é o papel do apóstolo. Você pode estar onde for. Ele mandou as cartas. Tessalônica era uma cidade portuária com dinheiro, viu? Uma cidade rica. Cidade rica, porém os povos ali, o coração era mais fechado, viu? Para receber o evangelho, tá? Eles passam por ali e depois eles chegam lá no versículo 11, nos bereanos. Você já deve ter ouvido. É isso daí, Daiana. Quem suporta o processo vive o propósito. É isso aí. E enquanto estamos no processo, saiba que Deus não desperdiça a nossa dor e Deus é conosco nesse processo. Né? O Emanuel, Deus conosco. E aí, meninas, olha aqui. Lá com o pessoal dos bereanos, que eles foram para Bereia, eles foram até chamados de nobres. Por quê? Porque eles receberam a palavra do Senhor com o coração disponível, ao ponto que a Bíblia diz que eles tinham interesse, diferente do pessoal de Tessalônica. Você acha que por que Paulo, aí meninas, eu preciso que vocês sejam rápidas comigo. Aí qualquer coisa vocês tenham paciência aqui com esse síndrome do pensamento acelerado, que junta às vezes o TDAH. Mas olha aqui, eu preciso trazer isso para vocês. 1 Tessalonicense, olha o que o Senhor traz na minha mente agora. Nem estava aqui, mas o Senhor me traz agora. 1 Tessalonicense 5,17 vai dizer assim, orai sem cessar. Acima tem várias coisas, mas eu quero me prender aqui. Por quê? Porque o povo de Tessalônica, eles estavam mais presos às riquezas. O povo de Bereia era onde iam mais os escravos. Olha só. E parece que é como nos dias atuais. Parece aquelas pessoas que têm mais dinheiro, o orgulho, parece que não precisam de Deus. Eu falo porque eu experimento isso aqui na Europa. Onde eu estou, não sei aonde você está, mas eu estou falando aqui. Há uma riqueza financeira, mas há uma pobreza espiritual. Meu Deus. E por isso, Paulo, quando escreve, quando você lê agora as cartas de Tessalônicas, um dia aí, que você parar para ler, você lê com esse olhar. Por isso que Paulo traz esse alerta, para o povo ter intimidade com Deus. Porque o povo de Tessalônica
Tessalônica não quis muito ali. Agora, os bereanos. Você vê que Paulo não precisou nem mandar carta para os bereanos, porque os bereanos se converteram de verdade. Tinham fome e sede de Deus, todos os dias escrituras para ver como era, eles tinham interesse. E assim tem que ser o nosso coração, precioso. Nós temos que ter interesse pelas coisas do reino. Aí, no versículo 14 vai falar que até eles ficaram até um bom tempo ali. Pois é, né, Daiane, a Rosilene, que também está comigo aqui, sabe o que eu estou falando, né? Aí, dali, depois de um bom tempo ficado lá com os bereanos, o que acontece? A Bíblia vai dizer, lá no versículo 16, que eles foram para Atenas, né? Que já é ali na Grécia. E ali Paulo ficou muito indignado. Por quê? Você conhece pouco a cultura grega. Ano passado, em outubro, eu tive a honra de conhecer uma ilha grega. E realmente, há muitos deuses. Paulo chega ali e fica indignado, né? Porque vê muitos deuses e ninguém se prostra ao único Deus verdadeiro. E no meio daquilo tudo, lá no meio de tudo isso, no versículo 23, tem lá uma placa, ao Deus desconhecido. Paulo fica irado. Ele levanta diante de uma reunião, porque lembre-se, amados, que Paulo, ele era uma pessoa entendida, ele era discípulo de Gamaliel. Então, Paulo, onde ele chegava, ele fazia a diferença. Por isso que tem hora que o conhecimento é bom. Diferente, por exemplo, Pedro. Pedro não tinha acesso, porque Pedro era chamado de pescador. Pescador era alguém que não tinha estudado. Então, para a cabeça daquele... Mas Paulo não. Paulo falava os idiomas. Paulo falava. E aqui Paulo falou, mas como que é isso? Como que é isso? Vocês estão adorando outros deuses? Aí eu acho lindo quando fala aqui, amados, no versículo 28, porque Paulo vai narrar ali tudo e vai falar, porque em Deus, né? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo falando ali para aquele povo. Vocês estão traduzindo, né? Vocês estão aí com outros deuses, mas é em Deus que nós vivemos. É nele que nós vamos nos mover e nós existimos por causa dele. O Deus que mudou a minha história. O Deus que mudou. Aí já no versículo 30 ele fala, ó, no passado, Deus não levou em consideração o tempo da ignorância, mas agora ordena que todos tenham o seu lugar e se arrependam. O que isso quer dizer? No tempo que a gente vivia no Egito, que a gente não tinha experiência com Deus, Deus até relevava. Mas agora que nós conhecemos a verdade, amado, por isso nós temos que todos os dias buscar arrependimento, confissão de pecado. Pecado é errar o alvo, né? Nós não temos, mas que vivemos na prática do pecado. Mas se pecar, ei, filhinhos, tente por um advogado no céu, então corre. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento em que nós já temos entendimento, temos que ficar atentas. Temos que ficar atentas. Mas mesmo com tudo isso, nesse lugar aqui em Atenas, no versículo 34, tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Alguns homens se ajuntaram e creram. Olha que lindo. Mesmo diante de outros deuses, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das adversidades. Oh, meu Deus. Pois é delicado isso, viu, Daiane? Eu vi lá realmente muitos olhos gregos ali, mas eu não trouxe, nem quero ter esses amuletos. Misericórdia. Mas, e ali até acontece, né? Aparece aqui Damares, né? E tantas outras pessoas que, através do reino de Deus ali sendo estabelecido. Então, independente de onde nós estejamos, nós podemos ser luz. Bora para o capítulo 18. Paulo sai de Atenas e vai para onde, amados? Mais uma cidade conhecida nossa, Corinto, que é lá a 1 Coríntios, 2 Coríntios. Paulo está aqui, depois ele, preso, ele tem que dar um suporte, porque essa é a função de um apóstolo. Então, mesmo preso, ele escreve. Lembrando que Corinto também era uma cidade portuária, era uma cidade praiana, ou seja, porque antigamente, né, mano, era avião, eram os portos. E em Corinto tinha, imagina, né? Ou era a cavalo, ou era de navio, então não chegava. Então era uma cidade rica também. E ali ele encontra Átila e Priscila, que você também já conhece, né? Átila chega da Itália junto com a família, e ali Paulo continua
Paulo até trabalha um pouco, né? Enquanto ele não pode ainda ser muito sustentado, ele faz ali as redes juntamente com Áquila e Priscila. E podemos dizer que são os primeiros casais, né, também de pastores aqui, ao ponto que chega ali a notícia, né, que Paulo queria muito vê-los, queria muito estar com eles. Amém, Daiane. Mas o Senhor está te trazendo entendimento. Glória a Deus de você estar aqui. Dentro disso, no versículo 5, Silas e Timóteo chegaram à Macedônia. Então, Paulo fica lá e Silas e Timóteo vão para a Macedônia. E lá Paulo se dedicou exclusivamente a pregar o evangelho com aquele povo. Então, veja, amados, que essa é a função do apóstolo. Sustentar a base da palavra. Você vê que Paulo estava ali, ó, levando, opondo-se, lançando, mesmo que alguns estavam ali indo contra, né, ele, falando algumas questões, mas Paulo perseverava no seu propósito. Paulo continuou, mesmo quando ia nas sinagogas, ele continuou firme. No versículo 9, certa noite o Senhor falou para Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Por quê? Porque o povo já estava querendo perturbar. Porque é aquilo, né, amado? Aqueles que não fazem vão sempre querer. Porque aqui quem estava querendo calar Paulo não eram os pecadores, não. Os pecadores queriam até conhecer essa verdade, porque até então eles não tinham nem acesso de chegar. A igreja de Corinto era uma igreja desafiadora. Os primeiros homens ficavam lá na frente, as mulheres bem no final, era uma luta. E não eram todos que podiam chegar, eram só as classes mais altas. E Deus fala para Paulo: ei, filho, não deixe de falar. Por isso, amados, o ponto central desse encontro de hoje é você ter convicção daquilo que Deus te chamou. Mas, pastor, eu ainda não tenho convicção. Então, bora ter. Nós estamos aqui para te ajudar a encontrar. Nós estamos aqui. Eita. Né, Thalita? Olha eu falando o nome da Thalita. Nós vamos juntas. Entendeu? Bora juntos. Por quê? Porque o que o inimigo quer é que você fique paralisado, que a gente se acostuma com o sistema. Então, nós não estamos chamados para isso. E Paulo ficou ali 1 ano e meio, mesmo dia. Ei, Paulo, você apareceu, que saudade! Seja bem-vinda, filha. Paulo ficou 1 ano e meio ali, olha só, ele perseverou. Olha só, ele estava com medo. Medo a gente tem, amados, a gente só não pode paralisar. Medo a gente vai ter, mas eu alimento a minha fé, os meus medos morrerão de fome. Nós vamos achar, Daiane, nós estamos juntos, nós vamos encontrar junto. Tá, filha? Nós vamos. Aí, amados, vamos embora lá, né? Continue ali, Paulo raspa até a cabeça, faz um propósito. Porém, eles continuam fortalecendo a igreja. Bora para o capítulo 19, Paulo em Éfeso. Lembra da carta de Efésios? Olha aí, ó. Aí eu fico imaginando, né, o contexto da armadura de estar em Éfeso. Por quê? Porque aqui, esse povo, amados, eles viviam em guerra, então eles precisavam usar termos para aquela época. Então, Apolo, aí surge Apolo, ficou lá em Corinto, Paulo vai para Éfeso. E ali ele encontra os discípulos. Ali ele encontra homens e mulheres de Deus. Aí ali ele começa a falar, porque há um questionamento do batismo, até de João Batista. Olha que tremendo, amados. Mas Paulo, quando ele chega diante de alguns, só dele colocar a mão, o Espírito Santo desce sobre a vida daquelas pessoas. Olha que intimidade Paulo tinha, mano. Mesmo diante de tudo, né? Deus aparece para ele, reafirma o chamado dele. E há algo muito profético que a Bíblia diz, não sou eu, tá? Que lá no versículo 11, que ele fazia milagres extraordinários, ao ponto que os lençóis e os aventais de Paulo, por onde eram levados, as pessoas ficavam curadas. Não era Paulo que mandava, não, as pessoas que faziam. Diferente de hoje, que se vende, que faz aquele movimento. Mas era por quê? Porque Paulo carregava algo profético, dunamis. Paulo sabia quem ele era e quem tinha o chamado. Por isso você precisa ter convicção de quem você é em Deus. Porque tudo que o inimigo quer é nos fazer duvidar acerca de quem nós somos. O nosso DNA do Abba Pai. Aleluia. DNA do Abba Pai. E aí surge aqui que há uma conversão tão tamanha ali, né, Thalita? Lá com o povo de Éfeso,
que no versículo 17 diz que se tornou tão conhecida entre os judeus, os gregos, que estavam em Éfeso, que todos eram tomados de temor, ao ponto que todos criam em Jesus Cristo. E eles declaravam, e a Bíblia diz que eles reuniam ali aqueles livros ocultos, aquelas coisas de magia, aquelas coisas de outros deuses. E eles queimavam numa fogueira. Eles queimavam. Eles queimavam. Eu fico imaginando, Thalita. Sabe que eu gosto muito da Jericó, aquilo que eu leio. Eu não sei vocês aí, mas eu gosto. Você imagina uma cidade, o temor, as pessoas tendo sede. Não precisou ninguém chegar e falar assim, ó, tira isso daí e destrói, não. As pessoas, o Espírito Santo mostrava para elas, ao ponto que elas pegaram aqueles livros de magia, aquelas coisas de mitologia grega, eles foram queimando. Queimando ali, ao ponto, aqui a Bíblia diz que calculando o valor total, chegou a 50.000 dracmas, e a gente sabe como era, uma dracma equivalia a um dia de trabalho. Meu Deus do céu! E ainda diz que, versículo 20 de Atos 19, dessa maneira a palavra do Senhor se difundia, se fortalecia. Ei, você pode ser a única aí na sua cidade, você pode ser a única na sua casa, a única no seu bairro, mas o Espírito Santo, ele é maioria com você, então você não tem que temer. O que você precisa é ter perseverança em Deus. Porque olha aqui, Paulo foi para lá e encarou Éfeso, ao ponto que ele escreveu a carta para o povo de Éfeso depois, ao ponto como essa igreja foi alcançada, o quanto que essa cidade foi alcançada. E aí, lógico, aonde acontece a presença de Deus, o inferno tem que se levantar. Deixa eu te falar algo aqui para você, preciosinha linda, porque às vezes a gente quer ser, né, aquele alecrim dourado. Deixa eu te explicar. Se tá tudo uma calmaria na sua vida, reveja os seus conceitos. Eita! Porque ladrões não assaltam casas vazias. Se o inimigo está se levantando, é porque você está aí fazendo a obra. Sabe por quê? Falei de Éfeso, né? Olha, uma cidade toda queimada, foi aquela revolução, o povo cheio do Espírito Santo, era avental que chegava e curava, era lenço, era o mover do Espírito Santo. Mas veio o tumulto. Por quê? Porque o inferno não está satisfeito que vidas se rendam. Aí, a partir do versículo 23, vem o quê? Vem a grande confusão. E diz aqui no versículo 3, versículo 23 de Atos 19. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho era o quê? Era os cristãos. O caminho, eles falavam, lá vem o povo do caminho, os crentes, os cristãos. E aqui acontece o quê? O povo arrasta Paulo, mais uma vez, para um teatro que tinha na época. Porque eu fico imaginando, sabe aqueles teatro grego? Sabe aqueles espaços grandes? Colocaram ali. E ali fizeram uma assembleia, no versículo 32 vai falar, vai dando xericó e vai imaginando o alvoroço. Eu fico imaginando aquele mesmo alvoroço, Jesus ou Barrabás. Aquela farofa, sabe aquela farofa que acontece aí, que principalmente nós brasileiros, às vezes está ali no meio, não sabe nem por quê? Se fosse nessa época aqui, talvez só tinha um celular ali gravando, olha, Paulo, onde está? Será que é de Deus mesmo esse homem? Olha aí, ele está sendo perseguido, será que é de Jesus? Aí já colocavam já no Instagram, já era aquela notícia, aquelas coisas, né? É mais ou menos assim. E houve uma confusão ali. Paulo sai dali daquele tumulto ali, meu Deus do céu. Por quê? Porque eles estavam falando do Deus de Éfeso, né? Que era o grande Ártemis. E era uma afronta Paulo falar desse Deus. E nesse caso, amados, foi uma confusão tamanha, que chegou uma hora que já não sabia o que fazer, mas aparece ali Demétrios, que aí ele acaba, né? Porque sempre chega um, né, que é alcançado. E aí sempre tem, por quê? Porque mesmo que surjam os desafios, a Bíblia diz que Deus é aquele que é conosco. E mesmo que no mundo tenha de aflição, tem de bom ânimo, porque Ele é por nós. Ele é por nós. Então não tema. Se Deus é com você, Ele vai te livrar. Deus não livrou Daniel da cova, mas foi na cova. Deus não livrou Paulo do tumulto, mas foi no tumulto. É assim que vem os livramentos.
para que o nome de Jesus seja glorificado, para que haja testemunho de vida, para que você não viva do testemunho dos outros, você viva do seu testemunho. Então, persevere. E aí, por último, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, Atos 20. Paulo, mesmo assim, ele não para. Ei, Paulo não para, porque havia um propósito maior. Ele viaja para Macedônia. E mais uma vez fazendo o quê? Versículo 20, versículo 1 do capítulo 20, cessado o tumulto, aí o tumulto acabou. Paulo mandou chamar os discípulos e encorajou e despediu para Macedônia. E lá foi ele, feliz, sorridente, contente. Ao ponto que ele chega lá, ele vai pregar no versículo 7. Lembra do rapaz lá em Troade, que ele prega até meia-noite. Hoje, por menos, o pessoal já não quer ouvir a palavra, mas aquele tinha que aproveitar, porque tinha que aproveitar, mano. Eu fico imaginando se sou eu. Eu queria ouvir Paulo ali até o dia amanhecer, porque eu não sei quando eu ia poder vê-lo. Um homem cheio de Deus. Ele, né, e cai lá com aquele discurso, ele cai do terceiro andar, mas tudo por um propósito maior. Porque se já fosse hoje, já tinham tirado foto. Tá vendo? Tava lá na igreja, caiu, ó, morreu. Não, houve a ressurreição. Meu Deus. Houve a ressurreição. Mais um testemunho. Mais uma vez viram que Deus é Deus. Que o Deus que muda a história, que muda destino. O Deus que é o Deus que tem cuidado do Paulo lá. Está cuidando de você. Ele não te abandonou. Aí daqui ele se despede. E a Bíblia diz, no versículo 20, que de casa em casa eles iam levando o evangelho. E eu quero encerrar lendo esse versículo, Thalita. Quando eu estava preparando essa palavra, veio muito isso no meu espírito. Eu quero encerrar com vocês, lendo o versículo 24 de Atos 20. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que essa seja a nossa motivação, de ter convicção de um propósito. Não nos importar se somos de títulos, funções, mas de saber que estamos cumprindo o propósito. Um propósito maior. Independente da posição atual que nós ocupamos, de respeito, enfim, eu quero te encorajar com esta palavra. Terminar a carreira, completar. Por isso, não desperdice um dia sequer da sua vida. Lógico, tem hora que a gente tem que parar para refletir, para descansar esse corpo, mas não perca o seu propósito. Seja onde você estiver. Seja onde você estiver, tenha convicção, em nome de Jesus. Que essas viagens missionárias de Paulo venham nos motivar a sermos essa voz profética por onde Deus nos levar. Mesmo sem as condições necessárias, mas sabendo que o Yahvé Jireh é um Deus que provê, o Deus que cuida de nós. É o Deus que está provendo cada um de nós. Amém? Posso orar por vocês? Amém. Pai, como eu sou despertada, Senhor, como eu amo a Tua palavra e o livro de Atos, Senhor. Traz convicção, Senhor, para as Tuas filhas. Se porventura tem alguém entre nós triste, abatido, se sentindo sozinha, se sentindo indigna, se sentindo que não são capazes, que elas venham saber que existe o Espírito Santo nelas. E assim, Deus, como Paulo, Senhor, que venhamos ter convicção do nosso propósito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento, sela, que esta palavra venha trazer frutos de arrependimento. Senhor, fala no profundo, continue falando, ó, Pai. Guarda a vida da Thalita, obrigada, Senhor, pela tua filha, obrigada pelos testemunhos, eu creio, Deus, que o Senhor já está fazendo algo lindo. Toma o seu esposo, toma essa família, toma esse casal, Senhor, os esconde atrás da cruz. Não deixe eles retrocederem, não deixe eles desanimarem, Pai, em nome de Jesus, ativa, Senhor, a fé deles. Ativa, Senhor.
Pai, em nome de Jesus. E guarda, Senhor, cada uma das tuas filhas. Que esta palavra, Deus, venha produzir, Senhor, frutos. E que a tua filha Thalita, Deus, venha colher 30, 60 e 100 frutos dessa semente que ela está lançando aqui. E que tudo aquilo que leva o nome dela seja próspero, abençoado. Eu declaro sobre a vida da Thalita, sobre a vida das tuas filhas, do Shalom, que além, Deus, de ser um dos teus atributos, que tu és a paz, o Shalom também é, Senhor, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É o que eu declaro e profetizo sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas preciosas? Beijo grande, na certeza de que somos herdeiras do maior amor que existe. Gratidão, gratidão, minha preciosinha. Gratidão. E, ó, visualize tudo aquilo que Deus já tem lhe dado. Tá bom? Beijo, meninas, fazedoras de história. Beijo, professora. Shalom, gratidão. Até semana que vem, ó. Bora semana que vem. Beijo. Glória a Deus. Shalom, shalom. Então, esperamos vocês semana que vem, a última semana em Atos, já com o coração apertado, já com saudade. Vocês que chegaram agora, nós temos todas as nossas lives salvas aqui no Instagram, também lá no nosso canal de YouTube, que às vezes algumas irmãs, né, algum familiar não tem essa plataforma. Então, lá no canal do YouTube, Thalita Sanfer. Se você, mulher preciosa, quiser participar conosco, na nossa comunidade Transformadas, é só entrar no link da bio, você vai ser direcionado. Lá tem vários grupos. Entra na comunidade. Depois você vai se identificando com os grupos. Tem um grupo só de oração, de intercessão. Tem um grupo só de estudo da palavra. Tem um grupo que é mais dinâmico, que é o secreto, que a gente fala um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa vida com Deus. A gente brinca, tem contato dos de perto, dos de longe. Você é a nossa convidada para estar conosco, vendo esse tempo. Então, você que chegou agora, mergulhe conosco nesse tempo em Atos, estude em casa para aprender um pouco mais e acompanhe aí as lives anteriores, amém? Um grande beijo para vocês, esperamos vocês na próxima quinta, que haja transformação, comece comigo, contigo, fiquem na paz. Shalom, shalom.